bom, pessoal? Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o clássico Hamlet de Shakespeare, dramaturgo Shakespeare. Na verdade, o nome desse livro, o nome original é A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Mas simplificado só para Hamlet. Antes de eu começar a falar sobre esse livro, gostaria apenas de dizer que esse livro e qualquer outro que eu falar aqui vai estar na descrição desse vídeo, os links para compra caso alguém tenha interesse em adquirir. Lembrando que toda vez que vocês entram num link meu e compram qualquer produto, mesmo que eu não indiquei, através do meu link, vocês vão estar me ajudando e eu já deixo aqui o meu muito obrigado. Também deixo aí na descrição desse vídeo meu blog, caso alguém tenha interesse de ver. O que eu escrevo não é só sobre livros, escrevo sobre outros assuntos também. Caso alguém esteja interessado em dar uma olhada, fica aí meu link pro meu blog. Acho que é um desafio falar sobre Hamlet, né? Porque é um clássico e grandes nomes já falaram sobre ele. Nesse clássico aqui da Pinguim e Companhia, eles pegaram um texto de T.S. Eliot e, enfim, outros estudiosos de Hamlet. Tem um professor aqui de Santa Maria. E então, quem sou eu, né? Eu vou falar mais com vocês as minhas impressões, principalmente o motivo que me levou a ler Hamlet. Eu sou uma pessoa que quem me conhece aqui nesse canal sabe que eu estou nessa busca aí por ler clássicos, livros que tiveram grande significado para a humanidade. Eu gosto de ler, gosto de tirar mensagens para minha vida e compartilhar com vocês. E Hamlet me interessou em ler porque, Hamlet é um personagem muito conhecido pelo seu temperamento melancólico. Eu li este livro aqui, caso alguém queira saber um pouco mais sobre temperamentos, existem 4. Esse livrinho aqui, O Temperamento que Deus lhe deu, me ajudou muito a compreender a mim mesma a partir do momento que eu descobri o meu temperamento, que também é melancólico, que nem Hamlet. E esse livro ajuda a gente, assim, a descobrir mais, saber sobre os temperamentos, ajuda a gente a compreender mais, de repente, nosso esposo, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que a gente convive, e porque, afinal de contas, elas são como são. Claro que nós somos muito mais do que temperamentos, nós temos uma personalidade, é algo mais abrangente, que diz respeito à forma como a gente foi criado, às experiências que a gente passou, mas o nosso temperamento é aquela nossa maneira mais rápida, mais intuitiva de responder aos problemas da vida. E Hamlet, como um bom melancólico, a maneira dele responder a uma situação, um problema, uma situação, emergência, é travar. Ele realmente pensa mais do que age. Essa é uma grande característica de Hamlet, um personagem que pensa demais antes de agir, ele fica preso no problema dele. Claro que isso não é uma regra, né? Que todo melancólico sempre vai agir dessa forma, mas ele fica realmente muito entregue à melancolia, às tristezas, ele vai agir como louco em determinado momento do livro. E lendo aqui nas explicações, diz que Hamlet finge loucura, mas enquanto eu lia, a impressão que eu tive é que ele não estava fingindo, é que ele estava vivendo realmente de uma forma tão angustiada aquele problema, aquela situação que ele estava, que ele pareceu louco para as pessoas, justamente por conta desse temperamento dele. Mas enfim, isso foi uma impressão minha. Eu queria também começar falando sobre essa questão da melancolia com um comentário que eu recebi num short que eu fiz aqui no YouTube do Shakespeare, do Hamlet, do Shakespeare, e recebi esse comentário que vai aparecer aí do Whitney, e ele diz assim: personagem melancólico igual a sujeito no impasse da adolescência. Então eu agradeço muito o comentário, mesmo que eu vá discordar dele, eu agradeço por ter feito, já que a gente pode, assim, tirar discussões daí. Aqui neste livro da Pinguim e Companhia, que é uma versão que eu costumo recomendar aqui, que tem textos de apoio muito bom, eles deixam bem claro que, antes de Hamlet, de Shakespeare, já existiam 2 versões de Hamlet sido escritas, sendo a de Shakespeare a última. E nessas versões anteriores, Hamlet era de fato um adolescente, então era muito vista essa crise dele como uma crise de melancolia da idade, daquele jovem que não sabe o que fazer. Mas aqui, nesta versão de Shakespeare, está bem claro que Hamlet não é um adolescente. Na versão shakespeariana de Hamlet, Hamlet não é mais um adolescente, ele é um homem feito. Então, o que ele está tendo é uma crise típica de um melancólico de temperamento melancólico e não melancolia adolescente. Tá bem
descrito aqui e vários momentos desse texto nos levam a entender que Hamlet é de fato um adulto, não um adolescente. Ele foi amplamente utilizado aí em filmes, na literatura, ele inspirou muitas coisas e eu acho que eu ainda não tenho know-how para dizer tudo que ele inspirou, mas este fim de semana eu estava vendo com meu filho pequeno o Rei Leão e vendo o Rei Leão eu descobri o quanto aquele filme se utilizou no seu roteiro de diversos elementos de Hamlet. O que eu tinha assim de impressão antes de ler esse livro? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi a forma de escrita deste livro. Eu achei, assim, a forma que o texto é escrito de uma forma um pouco poética. O que eu já havia lido de Hamlet na vida foi Romeu e Julieta, nesta versão aqui da Saraiva de Bolso. Acho que é antigo, nem sei se produz mais. Mas eu sei que conforme a tradução que a gente tem, eu tenho um Romeu e Julieta aqui, que é Vitrola Editora, né? Eu ganhei, mas é aqueles livros que vendem em farmácia, e a gente pode ver muita diferença na tradução. Não é uma poesia propriamente, mas a linguagem, ela soa poeticamente. Então eu vou dar um exemplo aqui do Romeu e Julieta, que eu tenho duas versões, só para vocês verem a diferença que pode haver na maneira de colocar um texto ou outro. Tá, então nas duas situações, tô com os dois livros de Romeu e Julieta aqui, entram Sansão e Gregório com espadas e escudos na casa dos Capuletos. Sansão fala: Gregório, desaforo não se engole. Gregório responde: senão teremos fama de gulosos. Agora nessa versão aqui. Sansão: Gregório, na minha opinião, não podemos permitir que ninguém nos humilhe. Gregório: eu concordo, do contrário, seremos humilhados. Então, vocês viram só num simples diálogo como esse aqui usa mais expressões, né, formas de se expressar diferente. Esse aqui tentou optar por uma linguagem muito mais direta. Isso foi algo que me chamou a atenção aqui, que eu achei que a maneira de falar é um pouco mais poética, não é tão, assim, objetiva, tão coloquial. Ele se usa de muitas expressões e muitas ironias também. Achei um texto extremamente irônico em alguns momentos. E, assim, me chamou a atenção também a quantidade de palavrões que tem e coisas assim que eu não esperava, sabe? Simplesmente eu não achava que teria em Hamlet. Eu vou até dar um exemplo. Que eu, filho de um querido pai assassinado, propelido à vingança pelos céus e os infernos, fique como puta irando a alma com frases e rogando praga feito uma bisca vadia, feito lavadeira. É muito nojento. Então, assim, tem esses termos assim e outras coisas que eu não esperava. E outra coisa que eu esperava é que Hamlet fosse um personagem bom, fosse uma espécie de herói. Ele vê a corrupção da Dinamarca, né? A famosa frase, algo de podre no reino da Dinamarca. Então Hamlet, que é um personagem ciente de antes mesmo do fantasma do pai dele, eu já vou entrar na sinopse, sei que eu tô demorando, mas antes mesmo do pai dele aparecer para ele já percebe as coisas erradas que estão acontecendo. Mas lendo o livro eu percebi que Hamlet tem vários momentos de corrupção e eu vou dar vários spoilers aqui, mas não se preocupem que eu vou avisar o momento que eu vou começar a dar spoilers, mas com certeza a minha visão de Hamlet foi mudada lendo o livro. Eu não digo que eu me decepcionei, o personagem continua sendo muito interessante, mas não bom quanto eu pensava, ele vai se corrompendo. E assim, Hamlet eu queria só complementar dizendo que ele é realmente um personagem melancólico, no sentido de que os melancólicos pensam mais do que agem, né? Tem uma reação mais lenta, e Hamlet, aqui neste livro de O Leitor como Metáfora, de Alberto Mangel, que eu terminei de ler e vou fazer vídeo da próxima quarta, essa é a ideia pelo menos, ele fala muito sobre enfim, metáforas dos tipos de leitores que existem, e ele diz que Hamlet seria a torre, então ele seria aquele personagem que vive imerso no seu mundo de livros, no seu mundo teórico, e quando a vida chama ele para ação, ele fica travado, ele não sabe o que fazer. Ele precisa daquele mundo de livros para se valer, mas chega um determinado ponto que ele mesmo diz: eu não estou achando mais serventia nisso, né? Porque a vida chama ele para a prática e ele se sente atordoado com isso. Então ele compara que Hamlet é um personagem realmente melancólico que quer se trancafiar nessa torre
e ficar lá só no mundo dos livros, da leitura, mundo teórico, porque ele era mesmo um estudante, ele era um intelectual, e esse mundo prático parece que não combina com o personagem, então, só para reforçar a ideia de Hamlet ser realmente um personagem melancólico. Então, esse livro vai tratar sobre vingança, hesitar e sobre covardia. Na verdade, muitas vezes Hamlet se sente um covarde, mas depois ele para e conclui que talvez não seja covardia porque ele não tem medo da morte, mas sim ele pensa demais nas consequências, muda de opinião. Ora, ele vê um momento de agir, mas depois ele percebe, não, é melhor não, então ele é cheio de idas e vindas e acaba ficando realmente muito empacado na situação. Bem, então vamos ao enredo. Hamlet, né, o príncipe da Dinamarca, ele vê o seu pai morrer e meses depois o seu tio assume o trono casando com a mãe de Hamlet. Então, a Gertrudes. Então, Hamlet se sente muito mal com isso, porque aquela coisa, parece que a cama nem esfriou e a mãe já casou com o tio, então ele não vê aquela união com bons olhos. Ele acha isso incestuoso, ele acha estranho, né? Nem viveu direito o luto do pai e a mãe já se uniu ao tio. Então, essa relação Hamlet já está abalado, já está numa crise melancólica quando isso acontece. E eis que os sentinelas estão de vigia e vem o fantasma. Um fantasma que é igual ao falecido rei, pai do Hamlet, que seria Hamlet também, o Hamlet pai. E aí eles chamam Hamlet e avisam que este fantasma está lá aparecendo, mas não se comunica com eles. Então Hamlet, certa noite, vai lá, vê o fantasma do pai e o fantasma, de fato, quer conversar com Hamlet. E o pai de Hamlet, então, em espírito, diz para ele que, na verdade, ele não morreu de uma causa natural, como todo mundo falou. Ele morreu numa emboscada, envenenado pelo próprio irmão. Então, houve um fratricídio. O rei atual, na verdade, que era o irmão de Hamlet, pai, matou ele para usurpar do trono e casar com a mãe de Hamlet. E o Hamlet pai pede para que o Hamlet filho se vingue, mate o rei, mate e vingue aquele trono usurpado. E aí começa todo o drama de Hamlet. Estou simplificando um pouco o roteiro, a história, mas é isso que acontece. E então várias coisas passam aí pela cabeça do leitor. Né? Uma coisa que eu me perguntei muito antes de ler nos textos de apoio, e assim, esse livro é cheio de notas, né? Cada número que a gente está lendo aqui de parágrafo tem uma nota. E foi assim, esse espírito está onde? Esse espírito que foi falar com o Hamlet? Será que ele está no purgatório, no inferno ou no céu? Como ele pede para Hamlet vingança, eu não conseguia acreditar que esse espírito estivesse nem sequer no purgatório. Imagino que ele seja um espírito infernal mesmo. E depois eu fui ver que na época houve discussão em relação a isso também, porque era um público bem religioso que assistia a arte de, né, os teatros e tal. Então eles também não acreditariam que esse espírito viesse de algum lugar bom, não. Ele deveria ser um demônio. Eles também teriam a mesma conclusão. Alguns fariam a ressalva aqui, está escrito no texto de apoio, de que talvez esses espíritos, como viessem pedir uma retratação pública, política, então talvez isso fosse uma justificativa aceitável, já que aquele homem que usurpou do trono merecesse mesmo a morte pelo que fez. Mas eu não me convenci, acho que o pai de Hamlet devia estar no inferno mesmo para vir pedir a morte e o assassinato de um rei. E é toda essa inspiração maligna que vai fazendo o nosso personagem Hamlet parecer se corromper. E aí Hamlet então começa com os seus questionamentos de quando deveria agir, como deveria agir. Ele não pode falar para ninguém que viu o fantasma do pai. Em nenhum momento ele vai admitir que é desta forma que ele sabe que houve um assassinato do rei. A única pessoa companheira que sabe disso é o amigo dele, o Horácio. Faz a famosa pergunta, né? Ser ou não ser? Eis a questão. E a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito no inglês e o ser vem do verbo to be or not to be, né? E o verbo to be no inglês, ele tem a ação que não tem no português, o ser ou estar. Então, se uma pessoa diz I do, muitas vezes é eu faço, né? Eu ou estou, ou eu sou, ou eu faço. E nesse sentido é de fazer, é no sentido realmente de agir.
É agir ou não agir? Esse seria o questionamento de Hamlet, né? Então, em diversos momentos, ele vai parecer louco porque ele fica nessa questão e aparece todo desalinhado. E aqui, nesta interpretação, nos textos de apoio, dizem que Hamlet realmente quis parecer louco para não aparentar tanto o que vinha sendo processado na cabeça dele, que era realmente a vontade de se vingar do rei, mas o rei já começa a suspeitar mesmo assim que Hamlet está incomodado com ele, está descobrindo o que ele fez, está a ponto de descobrir, ou já descobriu que ele assassinou seu irmão, e o rei vai realmente então começar a sentir que o perigo está próximo, que Hamlet representa uma ameaça. Então, assim, gente, agora eu gostaria de comentar alguns spoilers. Caso alguém não tenha lido, então, e quer parar por aqui, eu peço para que realmente leia um livro. É uma recomendação que eu dou, porque este livro traz um roteiro único. Outra coisa, antes de começar a largar spoilers, que eu queria dizer que é muito interessante ler esse livro, é porque ele é uma peça de teatro. Então, em alguns momentos a gente imagina a história de Hamlet sendo contada e vivida, em outros momentos eu me pegava imaginando exatamente a cena de um palco, né? Então, é muito interessante tu pensar ora num palco, uma interpretação, ora numa história acontecendo realmente. Esse livro, Hamlet, se vale de uma peça de teatro para ver a reação do rei, né? Então ele faz um teatro em que é interpretada uma situação exatamente igual à realidade, né? Em que o rei e a rainha, o rei morre por assassinato, o rei e a rainha se casam, enfim, toda uma cena querendo interpretar a realidade, e esse é o momento em que o rei realmente capta que Hamlet sabe o que aconteceu, e a rainha também, eles ficam muito nervosos. E é interessante porque nesse aspecto Shakespeare discute dentro dos seus personagens sobre a dramaturgia, então é a peça dentro da peça, eles chamam. Então é um livro que tem muitos aspectos interessantes a serem discutidos, tanto de questões morais, como uma história interessante a ser acompanhada. Mas a partir de agora eu vou dar alguns spoilers. Quem não leu e quer parar por aqui, por favor, volte depois pra gente discutir e conversar. Então o primeiro spoiler que eu queria dar é em relação a Ofélia, né? Que a Ofélia, ela é filha de um funcionário, que é o Polônio, que é um personagem que é um pouco puxa-saco do rei. E a Ofélia, ela é apaixonada por Hamlet. Hamlet parece gostar dela. Mas ele, nessa crise que ele está, nesse abalo que ele está, ele chega pra Ofélia e é totalmente grosseiro com ela e diz que na verdade nunca amou ela. E eu juro pra vocês que eu não entendi por que ele fez aquilo. Se alguém souber, por favor, me explique. Eu não sei se ele duvida dela também, da integridade dela, mas ela era uma personagem bem legal, sabe? Bem ok. Não tinha problema nenhum com ela. Eu não entendi por que ele foi assim com ela, porque ele foi tão grosseiro. E essa foi a primeira grande decepção de Ofélia com Hamlet, então ela ficou realmente destruída em relação ao jeito com que ele age com ela. Em alguns momentos a rainha e o rei vão pensar, e Polônio também, que todo esse mal-estar que Hamlet está tendo tem a ver com a paixão que ele tem por Ofélia e de repente não ser correspondido é o que está deixando ele enlouquecido, entre aspas. Depois que essa peça acontece, né, e Hamlet assiste, na verdade pede pro amigo dele, Horácio, assistir a reação do rei, e eles até mandam parar o teatro, no sinal assim de que realmente aquilo ali estava cutucando o rei se retira e ele vai rezar. Essa é uma cena bem interessante, porque o rei se ajoelha e começa a pedir perdão para Deus porque ele matou o irmão, aquele fratricídio, o primeiro crime, né, de Caim e Abel. Então o rei pede perdão para Deus porque reconhece seu pecado, mas ao mesmo tempo esse rei não pede perdão com toda a honestidade do mundo, porque afinal de contas ele sabe que ganhou com a morte do irmão o trono, ganhou a sua mulher atualmente, ganhou todas as glórias, e ele não consegue ter um arrependimento verdadeiro porque ele ama muito todas aquelas coisas. E essa oração do rei me fez pensar muito no momento que eventualmente todos nós caímos, né, de nos reconhecermos pecadores errados, mas mesmo assim a gente não quer abandonar tudo que aquele mal que a gente causa faz, porque a gente tem um ganho com ele. Me lembrou também a oração de Santo Agostinho, né, que pedia: Senhor, dá-me castidade, mas não agora.
Então, é interessante. Mas, então, o que que acontece? O Hamlet vê o rei rezando e pensa, esse é um bom momento para mim matar o rei. Agora ele tá de costas, tá de joelho, eu posso pegar ele e matar facilmente. Mas aí ele para e pensa, espera, é melhor eu não fazer isso, porque Hamlet é assim, ele hesita a todo momento. E ele pensa, se eu matar ele agora rezando, ele pode ir pro céu. E eu prefiro que ele vá pro inferno. Então aqui tá meu segundo spoiler, né? Que Hamlet, realmente, ele era mal, entende? Ele vai se tornando mal, ele vai se corrompendo. Porque mais do que vingar, ele ainda quer ter a certeza de que aquele tio dele vai pro inferno. Então ele prefere matar o tio no momento que o tio esteja bêbado, esteja na cama com a mãe dele. Ele vai pensar e meditar em tudo isso e preferir deixar para assassinar o tio em um outro momento e garantir que ele vá pro inferno. E não contente com isso, ele sai dali e vai pro quarto da mãe dele, de maneira que ele chega com uma faca e acaba acertando alguém que está ali atrás da cortina, e no caso é o Polônio. Ó, mais spoilers que eu estou dando, mas eu avisei. E o Polônio morre, e a reação do Hamlet é muito doida, gente, porque ele diz assim, não é que agora morto ele fala menos, então assim, a gente não vê ele esboçar arrependimento nenhum em relação à morte daquela pessoa. Então, faz um discursão moralista, e é engraçado ele fazer um discurso moralista pra mãe, ou ele não é um personagem que tem moral nenhuma pra falar de ninguém, vamos dizer assim, usando termos modernos, ele não tem moral pra falar, né? E aí, o que acontece? Ele foge, nisso eles mandam Hamlet para longe, né, pra Inglaterra, e a Ofélia, ela descobre a morte do pai e ela fica extremamente abalada, a ponto que ela entra numa loucura também. Ela chega falando uma forma cantada, em poesias, e dizendo que oferece flores. E existe toda uma discussão aqui em relação às flores de Ofélia, que eu não vou me ater. Assim, gente, eu lia o ato e depois eu ia ler as notas relacionadas àquele ato, senão a minha leitura ia ficar muito entrecortada. Se alguém pegar para ler esse livro, eu sugiro a mesma coisa. Leia o ato inteiro e depois vá ler as notas no fim do livro relacionadas àquele ato que terminou de ler, ou a cena, enfim, para não ficar assim, ler, vai ver o que é o comentário daquele parágrafo. A leitura não vai fluir assim. Enfim, existe toda uma significação das flores de Ofélia, mas a ideia é que Ofélia teria sofrido a perda tanto do Hamlet, né, que deu, vamos dizer, um gelo nela, como também a morte do pai, e isso vai fazer ela ficar em um estado enlouquecido. Mais tarde, então, a Ofélia, ela vem a sofrer um acidente, ó, mais spoiler na área. Então, esse acidente, ele fica dúbio. Ela vai subir num galho e esse galho vai quebrar e ela vai cair na água e morrer. Mas depois chega numa cena dos coveiros palhaços, né? Que são dois coveiros que entram na cena e eles são palhaços porque eles falam de uma forma engraçada, com uma linguagem um pouco mais errada, né? E ficam discutindo se, afinal de contas, aquela pessoa que está sendo enterrada merecia aquele enterro, aquele velório santo, digno, né? Porque ela teria se matado. E nessa época, uma pessoa que cometeu suicídio, ela não deveria ter um velório e tal cristão, né? Ser enterrado numa terra santa, enfim, por interpretações religiosas da época. Hoje isso não tem mais, né? Mas na época havia. E então fica essa discussão. O legista diz que ela não se matou, que foi um acidente, então não se sabe ao certo. E aí, gente, quando eu li essa descrição da Ofélia morta, caída na água com várias flores, eu me lembrei de algumas imagens que eu tô botando aí na tela para vocês. Então, seria o Waterhouse, não me lembro o nome do outro artista, imagens que eu lembrei de ter visto. E não é que eu descobri que o nome dessas imagens são Ofélia, então realmente são imagens que foram pintadas e relacionadas a esse trecho de Hamlet em que a Ofélia está ali na água com todas as suas flores que ela teria dedicado ao rei, à rainha, enfim, essas flores que ela dedica e que seriam simbolismos do sentimento dela em relação a tudo aquilo. De certa forma, eu sinto que a Ofélia é uma personagem que não se corrompe nesse livro. Né? Agora, não sei a questão do suicídio dela, porque é uma questão ambígua. A gente não sabe se ela estava numa grande tristeza e numa loucura e acabou realmente agindo descuidadamente ou se ela tinha intenção de se matar. E aí, nessa cena dos coveiros também, é um momento que eu entendi por que tinha uma caveira na capa desse livro. Porque, afinal de contas, o Hamlet está chegando, retornando da viagem do exílio dele,
e ele vê os coveiros trabalhando ali no buraco. E é uma cena até engraçada, a gente vai lendo e realmente é uma cena divertida, assim, a linguagem deles. E vem num tom todo de humor, de troça, até que de repente o Hamlet pergunta: tá, e essa caveira aqui de quem é? E aí o coveiro diz: ah, essa é do fulano. E daí o Hamlet descobre que ele conhecia quem era o dono daquela caveira. E aí o tom de Hamlet muda, ele deixa de ser engraçado ou zombeteiro e começa a refletir a respeito daquilo. Como eles chamam assim, um memento mori, né? Um momento de lembrar da morte. Já que a morte é muito discutida. Lembre que isso aqui é uma tragédia, o final não é muito feliz. Então é cheio de questões relacionadas à morte. Mas ele vai falar assim: ah, céus, pobre Yorick, eu o conheci, Horácio, um tipo cheio de xistes e de incomparável verve. Me carregou na garupa mais de 1000 vezes e agora me repulsa só de imaginar. Me dá náuseas. Aqui pendiam os lábios que eu beijei, sei lá quantas vezes. E agora, onde estão tuas chacotas, tuas cambalhotas antigas, teus lampejos de alegria que faziam os convivas cair na gargalhada? Não há mais ninguém para zombar das tuas caretas, ficou com o queixo solto. Vá lá, dê uma volta até o quarto de minha dama e lhe diga que mesmo que ela ponha uma placa grossa de pintura, essa vai ser a sua silhueta no final. Vê se ela ri disso. Horácio, por favor, me diz uma coisa. O que, senhor? Você acha que Alexandre também ficou com essa aparência embaixo da terra? Com essa mesma. Aqui ele está se referindo a Alexandre o Grande, né? Então, quer dizer, ele vai pensando sobre a morte, que no fim torna todos iguais, e naquela vala mesmo comum teriam grandes reis, mas não importa quão grande a pessoa foi na vida, no final ela vai ficar com aquela mesma aparência, só a caveira, no caso, né? Então, no fim, todo mundo é reduzido a pó. Então, ele vai nesse pensamento, né? César, dominador, morto e tornado barro. Ele vai refletindo sobre isso. Então, é realmente muito, muito interessante. Eu achei essa discussão. Então, gente, assim, o que eu tinha para falar sobre Hamlet era isso. Essas são as minhas impressões, né? Não preciso falar, eu acho, para vocês que essa é uma história muito interessante de ser lida, muito importante de ser lida, porque Shakespeare, né, foi um grande dramaturgo, porque é um clássico, porque fala sobre vingança, sobre hesitação, sobre covardia, sobre suicídio, é uma tragédia, né? Então é muito interessante de se ler esse livro, mas realmente nos faz refletir sobre várias coisas, e é que eu fiquei principalmente pensando, eu acho, é a corrupção, né? O personagem, ele está vendo coisas corruptas e ele quer corrigir as coisas, ele tem essa missão, essa tarefa que veio de um espírito muito duvidoso. Ele acaba se corrompendo e tornando a morte algo muito banalizado, né, de certa forma. Isso aqui é uma tragédia, vai acabar mal. Eu já contei aí algumas coisas que acontecem, mas realmente é um livro que eu acho que no fundo ele trata muito sobre a corrupção, né? Algo de podre no reino da Dinamarca não é só aquela situação que estava instalada ali, mas sim o que vai acontecendo com o nosso personagem principal. Bem, eu gostaria muito de ouvir vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm algo a dizer sobre Hamlet, se tem alguma recomendação para mim. O que eu li foi Romeu e Julieta antes de Hamlet, mas faz muitos anos, acho que até já cabe uma releitura. Então, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!